pelos filhos pródigos. Capítulo 5, versículo 19. Tiago, capítulo 5, versículo 19, diz assim: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar de verdade e for trazido de volta, saiba que quem trouxe o pecador de volta de seu desvio o salvará da morte e trará perdão para muitos pecadores. É forte, né? Então, é uma difícil missão, né? Porque a gente sabe que quando aquela pessoa se desvia, é porque ela viu alguma coisa, ou alguma coisa desanimou, ou alguma coisa trouxe mais atrativo no mundo, né? Porque às vezes as pessoas, quando começam a caminhar com Cristo, elas fazem a comparação de como a vida dela era no mundo e como a vida dela é buscando a presença de Deus. A gente sabe que há lutas a todos os instantes, tentando nos parar, tentando nos desanimar e, acima de tudo, tentando fazer com que a gente desista, retroceda e se desvie. E a gente vê muitos jovens hoje em dia que estão se desviando dos caminhos do Senhor, né? Talvez seja o seu filho o caso de hoje, né? Então a gente tem que permanecer firme em oração. O livro que a gente está lendo é Quando as Mães Oram. Eu tenho visto vários relatos de mulheres que estão tendo várias experiências com Deus, não só no livro, mas também agora. Cada capítulo, né, elas estão dizendo para mim o que estão aprendendo, o que Deus está falando aos seus corações, e é lindo de ver como Deus fala de uma forma toda especial e o que Deus tem ensinado. Nos ensinado que a gente tem que colocar em prática na nossa vida. Não basta só ouvir, nós temos que reagir e tomar uma posição. Não adianta a gente só ficar ouvindo, tudo bem, eu estou ouvindo, tá ok. E aí? E a hora de praticar? Precisamos praticar. Se você não fizer, quem vai fazer? Então, se Deus está te chamando para mudar agora, então reaja, tome uma posição e vá em frente. Lutas todos nós vamos ter. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele disse que ele venceu, então você também vai vencer em nome de Jesus. A intercessão é a expressão de sua vida e o amor de joelhos. Aqui foi uma mulher, o relato de uma mulher, que ela falou assim que a intercessão dela foi a expressão de amor, é um ato de amor. Quando a gente se dobra de joelhos, quando a gente se coloca de joelhos para interceder por alguém na presença de Deus, é um ato de amor. Não tem outra explicação melhor do que essa, é um ato de amor. É difícil porque os nossos olhos tentam a todos os momentos nos mostrar que tudo que estamos fazendo é em vão, que nada está dando certo, que o nosso esforço ninguém está dando valor. Mas saiba que toda lágrima que você derrama, você vai aprender algo interessante nesse capítulo hoje, que até Deus falou muito forte ao meu coração. E eu espero, e eu creio, e em nome de Jesus vai falar o seu também, em nome de Jesus. Então a intercessão é a expressão da sua vida, é o colocar o seu amor de joelhos, é você interceder por aquela pessoa de joelhos, com amor. Essa é não só a expressão, mas é a explicação melhor para isso. Quando você se coloca de joelhos, você está expressando o seu amor por aquela pessoa. Aqui conta a história de uma mulher que o filho dela começou a beber, né? Começou a beber no ensino médio, né? Talvez você até se identifique com essa história, né? Olha a situação dela. O filho começou a beber no ensino médio, depois começou a usar, não só a usar, mas também a vender drogas. E por mais que a mãe e o pai sentem com o filho e fale, olha, esse caminho que você está levando não é bom para você. Por mais que ela tente falar, por mais que ela tente explicar para o filho, olha, essa situação que você está levando, um dia vai ter uma consequência. E não vai ser muito boa.
Então, por mais que a gente tente falar para o nosso filho, falar para aquela pessoa que essa situação vai ter uma consequência não boa, ele não vai entender, ele não vai querer ouvir. E foi o que aconteceu com o filho desta mulher. E o que aconteceu? Um certo dia, né, cedo ou tarde chega. Num certo dia, ela recebeu uma ligação de um policial falando que perguntando sobre o filho dela, os antecedentes, se ele já tinha feito tal coisa, se ele já tinha sido preso, né? Então todos esses detalhes. Enquanto ela ouvia o policial, ela começou a se sentir angustiada, triste, abatida, que ela precisou se segurar na parede para não desabar. Mas no íntimo dela, ela sabia que cedo ou tarde aquela situação, aquilo que ela já estava falando para o filho dela, ia acontecer. Talvez seja com você. Uma coisa interessante que eu li nesta parte, que é interessante que quando você está se aproximando de Deus, Deus vai te preparando para uma situação, para uma luta. Possa até ser que não é com o seu filho, mas Deus sempre está nos preparando para todas as batalhas que a gente vai enfrentar. Tem aquele momento que Deus coloca um versículo no teu coração, uma palavra no teu coração de encorajamento, de força, e às vezes você não entende o porquê daquele versículo, o porquê daquela mensagem, o porquê daquela palavra naquele momento. Mas é que Deus está te preparando para o que virá. Para quando chegar o dia mau, para quando chegar a tribulação, você não desabar, mas você ficar o quê? Firme. Angústia misturada com desespero. Em sua angústia, ela sempre estava orando de joelhos. Então, naquele momento, quando ela recebeu aquela notícia, naquele momento, o mundo dela parece que desabou. Ela parece que perdeu o chão, o desespero, a angústia, tudo misturado junto, e perguntar o que fazer. Depois que terminou a ligação, ela foi chorar, ela foi se desesperar, mas ela lembrou daquilo que Deus tinha colocado no coração dela. E ali ela fez a oração mais difícil, que ela orou, agradecendo a Deus por aquilo que tinha acontecido na vida do filho. Quantos de nós somos corajosos para fazer uma oração dessa? Mas ela fez essa oração agradecendo a Deus por Deus estar livrando o filho dela talvez da morte. Ali o filho dela só foi preso, e ali na cadeia ele reconheceu que ele falhou, e ali naquele momento ele quis buscar a Deus. Às vezes é importante a gente continuar orando pelo nosso filho, mas não tem como você protegê-lo todo momento. Às vezes ele precisa ter as próprias experiências dele. Às vezes ele precisa ter aquele momento dele cair em si e voltar. O que aconteceu com o filho pródigo? O pai dele impediu dele sair? Não, pai, me dá a minha parte que eu quero fazer isso. Ele deu a parte dele e ele saiu. Mas todo dia o pai dele estava esperando que ele voltasse. Quando ele caiu em si, o que aconteceu? Ele voltou. Então, o que a gente vai aprender é a orar pelo nosso filho pródigo. Orar pelo seu filho. Orar por essa pessoa. Ela saiu, se desviou, mas ore e espere que ela vai voltar em nome de Jesus. Primeiro tópico. Conexão com Deus. Ela resolveu mudar a estratégia dela. A estratégia dela era só orar todo dia e não tinha uma estratégia de guerra, uma estratégia de batalha. Então ela começou a mudar. Aí ela colocou que ela fazia uma agenda, ela colocou a agenda dela de lado e ela fez o seguinte: ela colocou a sua agenda de lado e começou a entrar na presença de Deus todas as manhãs, só para experimentar o amor de Deus e para se conectar através de um versículo ou dois. Seu versículo diário se tornava uma plataforma de lançamento para a comunhão e a oração constante durante o dia. Ela começou a entender o que é ficar quieto e saber que Ele é Deus. Ela começou a ter uma intimidade com Deus.
Ela começou a deixar a preocupação em relação ao filho dela de lado um pouco, para ela ter a comunhão com Deus, para ela buscar a presença de Deus. Quantas vezes nós nos deparamos com um problema, com uma situação, e às vezes nosso foco não é mais a presença de Deus, e sim o problema, e sim aquela situação. Nós devemos orar por aquilo? Sim, claro, com certeza. Mas nunca deixe o problema em primeiro lugar na sua vida e Deus depois. Não, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Quando você está perto de Deus, quando você está em comunhão com Deus, Deus cuida de tudo. O que Mateus diz? Buscar em primeiro lugar a reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar na sua vida, até mesmo que você nem espera. Alguns capítulos atrás eu já disse a minha experiência que eu tive em relação às minhas filhas quando elas tiveram anemia e precisavam de uma transfusão de sangue. Foi as 24 horas mais tribuladas da nossa vida. E ali, naquele momento, alguns versículos ficaram marcados até hoje no nosso coração. E eu vou passar aqui para vocês. Isaías 60, 22. O finalzinho, tá? Do 22, o finalzinho diz: no tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer. Naquele momento que a gente estava enfrentando uma tribulação, a gente pedia uma resposta de Deus, né? Quando a gente estava, Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que o Senhor está permitindo isso acontecer? Não é isso que às vezes na nossa cabeça vem perguntas e mais perguntas, ou até mesmo vem o enviado de Satanás e coloca isso na nossa cabeça para causar o que? Dúvida, medo, desespero, angústia. E o que vai acontecendo? Vai misturando todos esses problemas juntos e o quê? E aí a nossa confiança em Deus vai o quê? Vai se apagando. Porque a gente vai deixando entrar tudo isso no nosso coração. Que é muito forte, que eu acho que muita gente conhece. Eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de quem? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. E por mais que a gente chore na presença de Deus, que não é errado, a gente precisa confiar no Senhor. Lembre-se, minha irmã, você é limitada. Nós temos que confiar no Senhor. Se você não confiar no Senhor, você vai confiar em quem? Porque se você continuar agindo do seu jeito, da sua maneira e não está funcionando, por que você continua batendo a cabeça ainda? Por que você continua fazendo do seu jeito se você está vendo que não está funcionando, que não está mudando? E Deus está falando, ei, eu quero mudar a tua vida aí. Eu quero entrar para fazer uma mudança aí no teu coração, para mudar essa história. Primeiro tem que começar a mudança em você, lembra? Desde o primeiro capítulo que eu tenho falado isso. A mudança tem que começar primeiro em você. Para o quê? Para influenciar os outros, para alcançar os outros. E eles veem a grande mulher de Deus que você é. Próximo tópico. A oração nos sustenta nos dias difíceis. Quanto mais nos aproximamos de Deus, Ele vai nos preparando para os dias difíceis. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ela foi se aproximando de Deus, ela foi buscando a Deus, ela foi se preparando para o que já ia acontecer. Então, cada luta que a gente enfrenta, Deus sempre vem antes para nos preparar, para nos fortalecer. Minha irmã, se Deus está te chamando para orar, para buscar agora, então faça. Se prepare. Esteja sempre preparada para a batalha. Batalhas nós enfrentamos todo dia. Tudo que Ele quer que você pare. Pare de orar, pare de louvar, pare de declarar, pare de buscar Deus. E cada vez que você fala, eu não consigo, não dá, não posso, você só está alimentando o diabo, está alimentando o inimigo. E ele está ficando o quê? Alegre com cada palavra de derrota que você tem declarado. O que te sustenta nos dias difíceis é a oração. Prosseguindo aqui, o amor de joelhos. Aqui eu achei interessante que aqui
Tem um relato de uma mulher que ela escreveu o seguinte: como mãe, devo fazer a minha parte fielmente, pacientemente, amavelmente e com alegria. E depois esperar calmamente que Deus faça a parte dele. E ela também, e essa mulher aqui, ela tem 2 livros, a Ruth Graham. Ela tem o livro Filhos Pródigos e Aqueles que os amam, tá bom? Se você quiser depois procurar saber desses livros, é o Filho Pródigo, da Ruth Bell Graham, tá bom? Esse é o relato do livro dela, tá bom? A nossa parte é orar. Minha irmã, não tem como você fazer a parte de Deus. Muitas das vezes a gente quer agir porque acha que Deus não está vendo, que Deus não está se preocupando com seu filho, que Deus não está agindo, que Deus não está nem aí para você. Minha irmã, desperta. Deus ama você e ama seu filho também. Não ache que Deus está de olhos fechados e não está vendo essa situação acontecer. Ele está vendo cada uma das suas lágrimas quando você derrama, quando você está na presença dele. Ele vê ele ouve, né? Cada uma das suas orações que você faz de joelhos perante ele. Então não ache que ele se esqueceu de você. A sua parte é orar, permanecer firme em oração. Tem um relato de uma mãe que eu achei incrível. Eu sou uma mãe que ora por causa das necessidades. Se não estivesse orando, eu já seria uma paciente ali no hospício. Eu achei interessante porque às vezes a gente dá daquele surto, né? É uma mãe normal, gente. Uma mãe normal. Mas se a gente não permanecer em oração, a gente vai ficar louca. A gente vai surtar. Então, a gente confia e descansa no Senhor e espera o Senhor agir, mas você permanecendo onde? Em oração. Senão, o que Deus vai fazer por você? Você já está fazendo a sua parte, você quer fazer a dele também? Agora, se você não deixar Deus fazer, como é que você quer que essa situação mude? Às vezes, eu sei, mas às vezes é fácil falar, mas no momento da tribulação ali, o sangue ferve, e eu já nem sei o que eu tô fazendo, quando eu fui ver, já aconteceu, eu já falei, eu já agi. Então você tem que pedir o domínio próprio, você tem que buscar Deus. É agora que você tem que buscar mais a Deus. Agora é o momento de você estar se aproximando mais do Senhor. Quando nós confiamos em Deus o suficiente para deixarmos com Ele os nossos sonhos quebrados, nós não apenas o recebemos de volta completamente restaurados, mas também recebemos uma surpresa extra. Então, o que acontece? Quando a gente confia no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Deus nos surpreende de uma tal forma que Ele traz algo até além do que a gente imaginou. Poxa, eu estou orando pelo meu filho para ele se converter. Eu quero que meu filho se converta, eu quero que meu filho volte para a presença de Deus. Mas talvez Deus dá até algo extra, um casamento que é uma mulher que traga ele mais perto de Deus ainda. Então você tem que ver isso. Senhor, eu quero ver meu filho na presença de Deus. Mas saiba que para ele chegar nessa presença de Deus, vai chegar um dia da prova, da tribulação, que ele vai ter que enfrentar, que você não vai poder evitar. Não sei onde seu filho vai precisar chegar, mas peça para Deus, para que o Senhor esteja guardando ele. É essa oração que você tem que pedir, Pai, que o Senhor esteja guardando o meu filho. Mais um tópico. O Senhor que rompe as barreiras. É forte aqui. Ela escreve assim: quando oramos pelos filhos pródigos, precisamos ouvir a voz de Deus, especificamente, e não as nossas próprias inclusões ou formas. Então a gente tem que ouvir a voz de Deus, como eu estava dizendo para você. Você tem que ouvir a voz de Deus, não ouvir o que você quer.
Deus sempre fala aquilo ao nosso coração, aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos. Porque o que você quer ouvir, o inimigo já está falando. Mas o que você precisa vem da voz de Deus. Para o quê? Para você melhorar, para você o que? Endireitar o seu caminho. Quando você repreende o seu filho, você quer que ele continue fazendo coisa errada? É a mesma coisa Deus. Deus te ama e Ele quer te ajudar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te guiar. Então você tem que estar mais perto de Deus. Algo interessante que ela escreveu aqui foi como se Deus dissesse: eu estava esperando você parar de fazer as coisas do seu jeito, e imediatamente veio à minha mente a Isaías 55:8. Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O jeito dela parecia estar funcionando. Às vezes o nosso jeito parece que está funcionando, mas não está. Deus tem pensamentos maiores e melhores para os nossos filhos. Por que ela queria agir do jeito dela? Porque ela faz anos que ela estava orando, faz um tempo que ela estava orando orando e nada resolvia. Então ela queria fazer do quê? Do jeito dela. Aí ela vendo que Deus não estava fazendo nada, eu vou fazer então. Então era desse jeito que ela estava agindo. E aí ela compara com uma represa. Entenda bem, represa. Eu não sei se vocês já foram numa represa ou já viram uma represa. Na cidade que a gente morava, antes de Abaetetuba, era uma hidrelétrica, Tucuruí. E tem um nível, né, a hidrelétrica em cima, e aí a cidade embaixo, e aí vem as partes das comportas embaixo. E o que acontece? Nessa época agora que está de chuva, muita chuva, a água da represa sobe. E aí eles são obrigados a abrir as comportas para o quê? Para diminuir o nível da água. Porque senão o que vai acontecer? A água vai passar por cima. Então o que acontece? As muitas orações. Vai chegar um momento que essas muitas orações Deus vai responder. Vai chegar um momento que Deus vai abrir as comportas e vai o quê? Vai responder, vai enviar a resposta para você. É isso que ela está comparando. Você precisa ver também, é muito bonito as comportas abertas de uma represa. Vai chegar o dia, vai chegar a hora que Deus vai responder a tua oração. Você não pode desistir, você não pode retroceder. Não, Senhor, já orei demais, não estou vendo resultado, não estou vendo a situação mudar. Não, você tem que permanecer firme, minha irmã. Permaneça firme, já tem o dia marcado, já tem a hora marcada para Deus responder. Você tem que continuar orando, continue batalhando, continue clamando. Não desanime tão depressa. Aqui ela diz algo muito interessante. Você está amontoando orações por um filho pródigo sem ver 1 centímetro de movimento? Você está cansada e tentada a desistir? Lembre-se do que Jesus falou em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Às vezes ficamos presos na neblina do desânimo e do cansaço. O que acontece? Às vezes a gente fala, Senhor, tá difícil. Então, às vezes a gente está tão perto do nosso milagre que às vezes a gente desiste porque tá difícil, porque a gente está crendo no quê? No que a gente está vendo. Aqui ela conta de uma nadadora. Ela era experiente, ela já tinha nadado, ela já era experiente. Então ela mergulhou no rio, só que naquele dia estava nublado, a água estava gelada e havia muitos tubarões ainda na água, que era uma época de muitos tubarões. E aí os treinadores dela iam de barco ao lado dela para atirar nos tubarões, melhor dizendo, para que eles não mordessem ela, para que não acontecesse nada com ela. E aí ela foi nadando, mas por causa da neblina ela não via nada. Ela só seguia em frente. Mas a resistência, a persistência dela, ela nadava e não chegava.
Então, pelo fato dela não estar vendo aonde ela ia chegar, aonde estava lá, aonde ela ia descer, aonde ela ia, o ponto, né, o ponto final que a gente diz, então há esse desespero. Então, às vezes ficamos presos na neblina. Por isso que ela comparou isso na neblina. Porque ela estava presa na neblina, ela não estava vendo até aonde ela tinha chegado. E aí, quando ela desistiu, aí eles falaram, nossa, só estava 1 quilômetro para chegar na praia. Às vezes você está assim, próximo de chegar no seu milagre. Mas você está preocupada com o que está acontecendo ao seu redor, que você começa a afundar, que você desiste, que você fica preocupada com o que está acontecendo. Isso. Aí ela coloca assim, às vezes ficamos presos na neblina do desânimo ou do cansaço e parece que as coisas nunca vão mudar. Mas devemos continuar orando. Podemos chamar outras mães para nos ajudarem a perseverar. O rompimento da barragem pode estar bem próximo. Lembra da barragem que eu estava falando para vocês? Deus vai abrir as comportas, já está chegando. Está próximo do milagre. Está próximo da bênção. Continue orando, continue perseverando, continue firme. Deus é contigo. Continue orando, continue nadando. Continue nadando, continue orando, continue perseverando. O milagre está perto de acontecer. O filho pródigo já está voltando. Ele já está voltando. Continue firme no Senhor em nome de Jesus. E por fim, orando com determinação. Olha, orar com determinação às vezes parece difícil, mas nós precisamos estar firmes, exigindo que o mal, a situação, o problema retroceda. E sim, perseverar firme em oração. Talvez você já tenha dito, já esgotei as minhas orações. Já não sei mais o que falar, já não sei mais o que orar. Já não sei mais o que falar para o Senhor. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, já não sei mais como orar. Já não sei mais o que falar para o Senhor. Olha, eu acho que ele já está até cansado de ouvir as minhas palavras. Então, você tem que pedir para o Senhor. Pai, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso. Ela até dá uma opção aqui, peça uma parede de espinhos. E diz assim, Oséias 2:6. Oséias 2:6. Por isso a cercarei com espinhos, levantarei um muro à frente dela, para fazê-la se perder em seu caminho. Quando correr atrás de seus amantes, não alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará, voltarei para o meu marido, pois com ele estava melhor que agora. O que ela quer dizer aqui nessa parte? Que a gente vai orar pelos nossos filhos para que eles não encontrem, para que tenha paredes de espinhos, para que eles fiquem perdidos e não saibam o que fazer a não ser voltar para casa. Que foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele perdeu tudo, perdeu todo o dinheiro e até desejou comer comida de porcos. Quando ele ia, ele lembrou de quem? Nossa, na casa do meu pai, até os funcionários, até eles comiam melhor do que eu. Então, o que acontece? Nós temos que buscar isso aí também. Seu filho vai pensar nisso também. Opa, acho que é melhor eu estar com meu pai. É melhor eu voltar para casa. Você não pode desistir agora. Lembra da barragem? Lembra? Então, as muitas orações estão acumulando. A barragem está ficando cheia de oração. Deus vai abrir a comporta e vai derramar bênção sem medidas. Vai liberar a resposta para você. E quanto você menos esperar, Deus vai te surpreender. Próximo, para finalizar, não despreze as lágrimas. Quantas vezes você já pensou, não, chorar é fraqueza? Eu já pensei nisso. Mas não é fraqueza. Quando estamos orando na presença de Deus, às vezes nos faltam palavras. Que às vezes você não sabe nem mais o que falar, só chorar na presença de Deus. Mas o teu coração está falando para Deus. No teu íntimo, o Espírito Santo de Deus que habita em você
está intercedendo por você. Então, minha irmã, não despreze as suas lágrimas. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está trazendo a tua alegria. Deus está trazendo a tua resposta. Deus vai trazer mais do que você está pedindo em nome de Jesus, do que você está pensando. Então permaneça firme. Deus é contigo para mudar toda e qualquer situação. Não é hora de você retroceder, não. Não retroceda. Permaneça firme em nome de Jesus. Lembre-se das 3 armas: o nome de Jesus, a palavra e a oração. Juntas são poderosíssimas para mudar toda e qualquer situação. Fica firme. Deus é contigo, minha amada. Que Deus abençoe em nome de Jesus.